Então, já vamos dar início à nossa próxima palestra, com o tema chamado Impacto dos Animais Errantes na Saúde Única. A palestra vai ser administrada pela Anaí Chechia do Couto. Ela, que é médica veterinária formada pelo UEL, mestre em Ciência Animal com enfoque em Saúde Única pela UFPR, atualmente doutoranda do Programa de Biologia Celular e Molecular da UFPR, com ênfase em epidemiologia de Covid-19. Tem experiência na área de saúde única, medicina veterinária do coletivo, zoonoses e populações vulneráveis. Eu já quero agradecer, Anaí, por você ter aceitado o nosso convite. E eu lhe passo a palavra para começarmos a nossa palestra. Bom, boa tarde. Primeiramente, queria saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, está tudo certo com a conexão? Está tudo certo. Tudo certo também. Então tá. Primeiro eu queria agradecer ao convite. É um prazer poder falar sobre esse assunto. É um prazer poder falar sobre saúde única, né? Que é a área onde eu atuo e a área da medicina veterinária que me inspira. Então, eu fico muito grata pelo convite ao grupo de estudos, né? É muito legal saber que a gente tem um grupo de estudos que aborda a saúde única. Agradecer ao Matheus também, que intermediou esse contato, né? E hoje eu queria falar um pouco com vocês, então, sobre a questão do impacto dos animais errantes, né, na saúde única. Antes de começar a falar propriamente dita dos impactos, eu gostaria de reafirmar alguns conceitos para vocês que são muito importantes para a gente entender toda essa problemática, né? Primeiro, a questão da saúde única. Eu sei que acho que vocês estão cansados hoje, né, de ouvir saúde única, o que é a saúde única, né? A gente tem muito esse conceito na teoria, né? O que é a saúde única? Então, a saúde ambiental, animal e a saúde humana como uma só saúde, né? Só que a gente tem que entender um pouco mais profundamente isso. Então, o que é na prática? O que é saúde única na prática, né? Quando vocês forem trabalhar, se vocês já trabalham com saúde única, a gente tem que entender que para fazer saúde única, a gente precisa pensar sempre nessas três saúdes. Então, se eu for fazer uma ação, um projeto para melhorar a saúde animal, eu tenho que saber se esse projeto eu não vou piorar ou prejudicar a saúde do ser humano ou a saúde ambiental. Se eu fizer um projeto só pensando na saúde do animal ou só pensando na saúde humana, eu não estou fazendo saúde única, né? Então, a saúde única, ela é cíclica. Então, a gente precisa sempre levar em conta esses três fatores. Em relação aos animais errantes, então, o que são os animais errantes? Quem são eles? As pessoas não usam muito esse termo animais errantes, né? A gente ouve mais falar do termo animais abandonados, né? Que, os animais abandonados. Porém, esse termo animais abandonados, ele não está totalmente correto, né? Porque quando a gente pensa na população de animais que estão na rua, nem todos aqueles animais, eles são completamente abandonados, né? Nem todos aqueles animais estão em situação de abandono. Então, a gente tem um perfil, primeiro falando dos cães, né? A gente tem esse cão aqui, que na imagem de cima, na direita, que é um animal que você percebe que ele é um animal debilitado, que ele é um animal com score corporal baixo, provavelmente passa fome, passa frio na chuva. Esse animal, ele apresenta uma postura que você vê que é uma postura mais de desconfiança, né? Mas a contraponto, a gente tem esses animais aqui embaixo, esses cães aqui, que são animais que, quando a gente observa essa imagem, esses animais, eles não passam fome, né? A gente olha a pelagem, o score corporal deles, não são animais que estão passando fome, né? Esses animais, eles estão tranquilos, eles estão dormindo perto, né, de um comércio, provavelmente. Então, esses animais, eles não têm medo, né? Eles não apresentam tanto medo. Então, assim, a gente pode supor que esses animais, eles têm contato com seres humanos, né, um contato mais próximo, diferente, talvez, desse animal, esse cão da foto de cima, né. O que isso me diz, né? Isso me diz que muitos animais, muitos não, a maioria dos cães que estão na rua hoje, eles são desse tipo aqui embaixo, desses animais que são alimentados por alguém,
que moram nos bairros, nas ruas, que as pessoas sabem quem são esses animais, que as pessoas alimentam esses animais, muitos desses animais entram dentro da casa de algumas pessoas, né, ou eles são de alguém, só que eles estão na rua. Então, esse é a maioria do perfil dos cães que hoje a gente tem, dos cães errantes, né. Quando a gente fala dos gatos, então, a gente não consegue visualizar muito os gatos de rua, né, diferente dos cães, eles não ficam diretamente em contato com seres humanos, eles acabam tomando uma postura mais arisca, uma postura mais acelvajada. Então, a visualização de gatos de rua é muito menor do que a de cães, mas isso não quer dizer que o número seja tão menor assim, né. Então, a gente precisa entender essa população, a gente precisa entender quem é essa população de rua, para a gente poder agir, né, ter estratégias de ações mais eficazes e poder entender realmente qual que é o problema. Então, só para introduzir um pouco o assunto, né, por que a gente tem esse problema hoje, por que esse problema, né, está tão grande hoje. Então, primeiro, em relação à domesticação animal, bom, gente, a gente sabe que os dados de domesticação animal, eles são muito antigos, né, existem relatos das primeiras domesticações dos cães, né, e dos gatos também. Então, o ser humano percebeu que esses animais eram úteis, né, colocou esses animais para dentro de casa, tentou fazer a domesticação, então usando eles para caça, guarda e companhia. Esses animais sofrendo todo um processo de melhoramento genético para a gente chegar ao que é hoje o cão de companhia, o gato de companhia. Esses animais, eles não estão na natureza, né? Ele não tem essa espécie na natureza. É um animal doméstico, é um animal resultado de melhoramento, de um longo processo de melhoramento genético. Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, para a gente tentar entender os processos. Eu ouço muitas pessoas, né, a gente ouve muitas essas coisas, as pessoas falando, ai, mas é a natureza do animal, eu deixo solto, eu deixo ele na rua, ou eu não castro porque ele precisa exercer a natureza dele, é da natureza dele. E aí a gente tem que se fazer a seguinte pergunta: que natureza? Né? Qual é a natureza desse animal? Esse animal, ele não tem hábitos selvagens, né? Ele não tem instinto de um animal selvagem. Então, esse animal, ele é completamente doméstico. Então, qual que é essa natureza, né? Isso a gente tem que repensar. Mesmo quando o animal, quando a gente fala principalmente dos gatos, né, que quando eles, por exemplo, se a gente solta um gato na natureza, ele acaba voltando a ter hábitos acelvajados, ainda assim a gente tem que se perguntar, será que essa natureza, será que o ecossistema que a gente tem hoje, ele comporta essas espécies? Ele comporta o cão e o gato doméstico que a gente tem hoje? Então, tudo isso a gente precisa se perguntar, né? Então, falando assim do que é feito, do que foi feito, né, até então. Então, inicialmente, as políticas de controle populacional eram basicamente voltadas para o controle da raiva, né? Então, os animais eram recolhidos os cães eram recolhidos e eutanasiados, né? Depois, com a criação da vacina, isso diminuiu, porém, houve a criação dos centros de controle de zoonoses, e antigamente os CCZs, né, eles funcionavam basicamente como depósito, né. Esses animais, eles eram recolhidos das ruas, eles ficavam nesse centro de zoonoses, e quando não se tinha adoção, esses animais eram eutanasiados. Isso ocorreu até pouco tempo atrás, né, não é algo tão antigo assim. Só em 1990, então, começou a ter uma preocupação dessa problemática, né, a ter uma preocupação do que fazer com o número de animais que estão na rua. Então, foi criado o primeiro guia de orientação para o manejo populacional canino. Entre 2006 a 2010, então, alguns estados resolveram proibir a eliminação de animais como método de controle populacional. Então, a eutanásia em massa, ela foi proibida em muitos estados. E a gente também sabe que esse manejo, né, essa eutanásia em massa, ela ocorreu muitas vezes até pouco tempo atrás, e infelizmente alguns municípios ainda tentam adotar essa medida como controle populacional. Porém, isso está mudando, né, e graças
as pessoas, né, que lutam em relação aos direitos dos animais, as políticas hoje em dia, elas são mais voltadas ao respeito à vida e à ética do cuidado. Então, reconhece que a importância dos animais na proteção da saúde dos indivíduos, da família e da comunidade. Aqui eu trouxe um dado estimado, né, a gente não tem como ter certeza desse dado, não tem como ter algo mais preciso, mas o dado que a gente tem é que existem hoje no Brasil aproximadamente 30 milhões de animais abandonados. Então, voltando, né, esse termo abandonados aqui, ele se refere aos animais que estão na rua, de uma forma geral. Então, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. No interior, esse número é um pouco menor, mas ainda assim ele está se aproximando dos grandes centros urbanos, né? Então, vamos lá. Por que esse problema se mantém, né? Por que nós temos tantos animais na rua? Então, primeiro, o abandono. O abandono, ele é uma questão muito complexa e ela ocorre muito, né, hoje no nosso país. Aqui eu trouxe algumas justificativas que as pessoas dão para a questão do abandono, né, o porquê que abandonam os animais. Então, questão de problema comportamental dos animais, problemas relacionados à falta de espaço e moradia, estilo de vida dos proprietários e falta de informação sobre a responsabilidade e custos. Bom, gente, nós como médicos veterinários sabemos que isso não é justificável, né, você abandonar um animal não é justificado. Abandono de animal é maus tratos e é considerado crime. Porém, a gente precisa se atentar um pouco a essas informações. A gente precisa compreender a que se deve isso, né? Porque a gente tem leis punitivas relacionadas ao abandono, aos maus tratos, só que a gente sabe que só as leis punitivas, elas por si só não resolvem tanto o problema. Então, a gente precisa tentar entender todo esse processo, né, por exemplo, né, que a maioria dos animais são abandonados nas férias de verão, quando as pessoas viajam e não tem onde deixar os animais. Então, a gente precisa entender todo esse processo, né, como se fosse a epidemiologia do abandono, para poder tomar ações realmente que funcionem, ações para diminuir essa questão, né. Além do abandono, tem a questão da castração, na verdade, a não castração, né, isso ainda é muito cultural no nosso país, né, as pessoas ainda têm cultura de não castrar porque tem dó, de não castrar, como eu disse, né, aquela questão, é porque ele tem que exercer a natureza dele, e de não castrar por questões financeiras. A gente tem que pontuar algumas questões aqui, né, a gente tem que, quando a gente trabalha com saúde única, a gente tem que deixar um pouquinho de lado aquele pensamento clínico, aquele pensamento universitário, de que, a pessoa não tem dinheiro, então ela não pode ter um cão, porque se ela não tem dinheiro para dar para castração, para vacinação, para ração prêmio, ela não pode ter um cão e pronto, e acabou. Eu concordo com esse pensamento quando a gente fala no mundo ideal, mas não é o que a gente tem hoje, né? A gente tem diferentes realidades da nossa realidade, né? Então, quando vocês forem atuar, né, não sei se vocês já atuam em saúde única, em comunidades, vocês vão ver que a realidade ela é bem diferente do que a gente vê na universidade, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, né, de uma forma mais adequada. Muitas pessoas, gente, no nosso país, no nosso estado, elas vivem em condição muito precária, né? Elas vivem sem saneamento básico, por exemplo. Então, a prioridade daquela pessoa é outra, né? E como eu disse lá no comecinho, a gente tem que pensar na saúde como um todo, né? A saúde ambiental, a saúde humana. Então, às vezes, a necessidade do animal, teoricamente, não vai ser a primeira que a gente vai atender, não vai ser a primeira que a gente vai tentar resolver, né? Mas seguindo, então, a questão da castração, né? A gente ainda tem essa cultura, essa imagem aqui, essas duas imagens são do meu quando eu fiz o curricular em Pinhais. Isso é muito comum, né? Quem nunca viu, tipo, uma fêmea, né, com seus filhotes e tal, sendo abandonada, uma fêmea prenhe sendo abandonada.
quantos animais que não são castrados que estão nas ruas, né? E aí leva aquela pirâmide que acho que todo mundo já viu, já está cansado de ver, né? Que um casal de cães ou um casal de gatos, depois de um passar de anos, se prolifera de uma forma absurda, né? De um número muito grande, populacional. É claro que aqui, nem todos esses animais eles vão sobreviver, né? A gente sabe disso também. Porém, ainda assim, é um número muito alto, né? Uma população muito alta. Então tá. Outra coisa também que eu quis colocar aqui também, como as voltinhas, né? Isso também contribui um pouco. A gente sabe que também a gente tem uma cultura no nosso país dos animais darem essa voltinha, né? Às vezes o animal, a pessoa abre o portão de manhã para o cão dar aquela voltinha, ou o animal, às vezes, muitas vezes tem acesso livre à rua, não, né? Os gatos, isso ocorre muito, é mais difícil, né? Você prender um gato, deixar ele dentro de casa. Então, se esse animal não é castrado, ele vai contribuir para a proliferação e aumento populacional. Se esse animal é castrado, ainda assim, quando ele está na rua, ele sofre os impactos de um animal errante e ele tem os impactos no ambiente de um animal errante também. Então, isso também precisa ser ponderado, né? Então, os impactos. Eu separei em tópicos aqui para ficar mais fácil trazer para vocês, porém, a gente sempre tem que pensar que eles meio que estão interligados, né, todos esses impactos. Então, o impacto propriamente na saúde, impacto social, impacto ecológico e o impacto econômico. Bom, vou falar um pouco de cada um deles para vocês. Primeiro, em relação à saúde. Vamos lá. O que é saúde? Né, a saúde é a ausência de doenças? Será que saúde é isso? Então, quando a gente pensa principalmente nas zoonoses, né, que é o que eu quero conversar com vocês. Será que ter saúde é só não ter doença? Então, gente, ter saúde também está muito relacionado à questão do bem-estar. Então, aqui eu trouxe as 5 liberdades animais, que é o que a gente tem hoje para mensurar bem-estar, para mensurar maus tratos. Claro que depende de uma visão pessoal, mas assim, é o que a gente tem mais utilizado. Então, quando a gente pensa no animal que está na rua, será que ele está livre de medo e estresse? Será que ele é livre de fome, sede, livre de desconforto? Então, a gente tem que pensar tudo isso, né? Além disso, eu trouxe um dado aqui embaixo para vocês, que a vida de um cão dentro de casa, dentro de apartamento, normalmente é de 10 a 15 anos. Quando esse animal está na rua, eles vivem em média 2 anos. É claro que isso é uma estimativa, né, aproximada, mas mesmo assim, quando eu leio isso, me faz pensar duas coisas. Primeiro, poxa, se um animal ele sobrevive 2 anos na rua, e a cada ano eu só tenho um aumento de número de animais nas ruas, eu posso entender que o número de abandono, ele é muito alto, né, que essa população, ela só aumenta. Outra coisa que eu entender aqui também é aquela ideia, isso é uma coisa que eu queria falar com vocês, que a gente todo mundo já ouviu falar isso. Eu já falei isso quando estava na faculdade, por exemplo, né? O vira-lata resistente. Porque o animal de rua, o vira-lata, ele é super resistente, ele não pega doença, ele sobrevive a tudo, ele é atropelado e não acontece nada. Isso, gente, a gente tem que desmistificar um pouco esse argumento, assim, eu tive contato com essa discussão, acho que no mestrado só, né, acho que inclusive foi meu orientador que comentou, e fez muito sentido, porque assim, esse animal que a gente vê na rua, ele é um sobrevivente dos 5 da ninhada, né, dos 6 da ninhada. O resto daqueles animais da ninhada, eles morreram, né, tiveram doença infecto-contagiosa, cinomose, parvovirose, foram atropelados, envenenamento, tudo aquilo que a gente sabe que acontece na rua, né. Então esse animal que está ali, não é que ele é resistente, não é que ele não pega nada, né, é um animal que sobreviveu de vários outros que a gente não vê, que a gente não tem contato, que morreram, que nunca foram no veterinário, que nunca foram notificados, então a gente não tem o número desses animais, né. Então a gente precisa compreender um pouco que esse animal não é que
é resistente, ou que tudo bem, ele está na rua, passando fome, comer qualquer coisa, e ele não pega doença, isso não é bem assim, sabe? Agora, em relação às zoonoses, gente, assim, eu preparei a palestra primeiro, e deu muito tempo de palestra, porque eu fui falando um pouco de cada um, né? Então, eu dei uma cortada em relação às zoonoses, eu não vou falar de uma por uma, porque eu entendo que vocês já devem ter contato, né, na faculdade, em várias palestras em relação às zoonoses, e eu, né, pensei em trazer outras coisas para mostrar que a saúde única ela não é só o controle de zoonoses, né, e outras coisas que talvez a gente não tenha contato na graduação. Mas só falando por cima, né, de cada uma delas, então, a raiva, que é a mais controlada entre elas, porém, ainda se tem uma preocupação muito grande pela questão da letalidade, né, hoje a gente tem os últimos casos de mordedura, a gente tem casos de mordedura por gatos, isso é algo a se pensar, porque a gente não tem uma cultura como a gente tem da vacinação do cão, né, em relação aos gatos. A leptospirose, que é uma doença urbana, hoje em dia é considerada uma doença urbana, ligada à desigualdade social, ligada a problemas de planeamento urbano. O maior transmissor ainda é o roedor, mas o cão, ele transmite, então ele precisa estar, a gente precisa pensar, né, na questão da toxoplasmose. Claro que a maior forma de transmissão da toxoplasmose ainda é por vinculação hídrica e alimentícia, porém, a ingestão de fezes de gato, ela ocorre, né, claro, o número é bem menor, mas quando a gente pensa em praças, onde tem aquelas caixas de areia, os animais defecam, as crianças, né, os animais errantes defecam, as crianças brincam naquelas areias. Então, quando a gente pensa em hortas, em alguns lugares, então ainda a gente tem que pensar nela. A toxoplasmose também, eu vou falar um pouco mais quando eu falar da questão ambiental. A toxocaríase aqui, gente, que a toxocaríase, ela é deixada um pouco de lado, né, ela é uma doença bem negligenciada, mas hoje em dia está cada vez crescendo mais. O número de parques e de praças urbanas que foram detectados a presença do toxocária é muito alto. Existem muitas praças, muitos parques, os animais errantes que não são vermifugados acabam defecando nessas praças. A gente tem um problema muito sério da toxicaria nas praias, também, em relação aos animais errantes. A esporotricose, né, que aqui também dava 3 horas de falar de esporotricose, mas a esporotricose, ela é muito associada ao problema que a gente tem hoje, a absurda disseminação da esporotricose, a epidemia que a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, Curitiba está cada vez aumentando, ela está diretamente relacionada ao aumento populacional desenfreado de gatos, né, não castrados, e que dão voltinha, que percorrem, e tudo mais. E a leishmaniose também, que enfim, a gente sabe que tem milhões de trabalhos, milhões de estudos relacionados à leishmaniose. Hoje, a leishmaniose é um problema sério de saúde única, é um problema muito difícil de se resolver. Tem toda a questão ética da eutanásia, então, também é uma doença que é um problema muito, muito sério os animais errantes, não só os errantes, né, mas também. E é isso, em relação às zoonoses, né. Agora, tem um problema social também, né, que a gente acaba não tendo muito contato. Eu trouxe esse dado aqui de atropelamentos. Esse dado né, das rodovias, ele é um dado relacionado a todos os animais. A gente sabe que existem muitos animais silvestres que são atropelados, né, mas existem muitos cães e gatos também que são atropelados, e isso, além de causar morte ou, né, a lesão do animal, causa morte humana, né, então a gente tem, em 2017 foi constatado 103 mortes de pessoas, então isso é um problema muito grave, né, gente, isso precisa ser levado aos gestores públicos quando a gente pensa em fazer um controle populacional, quando a gente pensa em fazer um planejamento, a gente tem que levar esses dados, falar, olha, né, a gente tem um número muito alto de atropelamento relacionado aos animais. As mordeduras também, que é outro problema recorrente que ocorre,
principalmente com as crianças. Então, a gente sabe que as crianças acabam tendo uma interação com os animais, né, não muito adequada. Esse dado aqui de Curitiba, que a média é de 14 casos por dia na cidade. Então, é um número bem alto, né. Sem falar, a gente tem, claro, o problema da raiva, mas não só, a questão também da agressão, né, da criança, enfim, se machucar, se mutilar e tal. É um problema grave, né, que precisa ser falado. E aqui, então, eu cheguei à questão ecológica. Gente, a questão ecológica, sim, também dava uma palestra de 3 horas para falar dos problemas ecológicos, né. Eu tentei resumir e vou tentar falar de uma forma resumida para vocês. A gente que não trabalha com ecologia diretamente, a gente não tem noção desse impacto, sabe. Mas vamos lá, primeiro, a questão da contaminação ambiental. Então, as fezes e urina desses animais, né, que contaminam o ambiente. E a questão da fauna exótica invasora. Quando a gente fala, não sei se vocês estão familiarizados, né, mas quando a gente fala em fauna exótica invasora, normalmente a gente fala de espécies de outros países, de outras regiões, que são introduzidas num ecossistema e acabam competindo, né, população, com as espécies daquele ecossistema, e isso acaba causando um desequilíbrio. Agora, quando a gente fala de cães e gatos, isso complica ainda mais, porque primeiro, né, são carnívoros, então são topo de cadeia alimentar, eles não têm predadores naturais e eles têm uma rápida proliferação, assim, muito rápida, né, então a destruição que eles fazem em ecossistema, ela é muito alta. A gente tem o dado de que 40% de toda a extinção das espécies é dada por invasão de espécie exótica, né. Só perde, é a segunda maior causa de destruição, então só perde para perda de habitat. Então, assim, além disso, a gente tem a questão das doenças, né, não só as zoonoses, mas as doenças infecto-contagiosas também, a FIV, a FeLV, a PIF, a parvovirose e a sinomose, que já foram relatados em muitos animais silvestres que tiveram contato com animais domésticos. Então, só para aprofundar um pouquinho mais, que isso é bem importante falar, em relação aos gatos ferais. Hoje a gente tem um problema gigantesco relacionado aos gatos ferais. Bom, quem são os gatos ferais? Então, os gatos ferais são gatos domésticos que foram abandonados há muito tempo atrás, perderam contato com os humanos e desenvolveram hábitos asselvajados, né, e foram se procriando e as suas crias foram nascendo cada vez mais selvagens, e hoje a gente tem um animal que ele não é um animal domesticável, então você não vai conseguir domesticar um gato feral adulto. Você pode colocar um animal, você pegar capturar um gato feral e colocar dentro da sua casa, ele vai destruir a sua casa, porque ele vai se comportar igual uma jaguatirica, igual um felino selvagem, né? Então, a gente tem um problema muito sério em relação aos gatos ferais, porque eles, em relação à caça predatória, né? Então, a gente tem os dados, principalmente nas ilhas, é onde ocorre o maior problema. Esses animais, eles são responsáveis por 14% da extinção das aves, mamíferos e répteis. Então, em várias ilhas, relatam a diminuição de espécies, principalmente de aves, por causa da presença desses gatos, não só os gatos ferais, mas, enfim, todos os gatos que estão errantes, né? Em Fernando de Noronha, a gente tem um problema seríssimo com a diminuição de muitas espécies, né, ocasionada por causa do aumento populacional desses animais. Se vocês procurarem os trabalhos relacionados a Fernando de Noronha, vocês vão encontrar várias coisas, vários trabalhos, mostrando relacionados às espécies, né, que estão entrando em extinção, que estão diminuindo. Além disso, a gente tem o problema da toxoplasmose, que já existem muitos mamíferos marinhos que estão sendo detectados com toxoplasmose, mamífero que tem contato com a mesma região, né, então a mesma bacia hidrográfica onde tem a população excessiva de gatos. Isso aqui, gente, é um problema muito, 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 muito grave. A gente sabe que quando existe uma diminuição de uma espécie, né, de uma espécie de pássaro, por exemplo, que provavelmente dissemina sementes, enfim, isso
cria todo um desequilíbrio ecológico, né? Eu trabalhei em um projeto na Ilha do Mel, né? E lá eles têm um problema muito sério, né? Existe uma quantidade absurda de gatos ferais, de gatos que ficam, né? Nas matas. Então, esses gatos vêm à noite, comem, às vezes pegam ração, e tem muito desses animais, muito desses animais. O manejo desse animal é muito difícil, né? Então, é um problema seríssimo. Em relação à economia, então, a gente tem que lembrar que as estratégias, elas geram custo, né, para os municípios, para os governantes. A gente precisa reforçar a ideia de existir políticas públicas, né, que também vão demandar financeiramente. A gente tem que, né, quem que vai ficar responsável? Então, seria o meio ambiente, seria a saúde, essas coisas precisam ser estipuladas, e a gente precisa pensar em medidas realmente eficientes, né, porque a gente sabe que quando existe uma medida que elas não vai ter uma efetiva, né, não vai ajudar na resolução do problema, você vai ter um gasto, o município vai ter um gasto, né, e isso é bem complicado, porque a gente sabe que já se tem um certo bloqueio em querer trabalhar com questões animais, né? Então, quando você tem um gasto em algo que parece que não funciona ou que não funciona, isso é bem complexo. Essa aqui é a lei de 2017, então, que obriga, né, que os municípios, os governantes tenham políticas de controle populacional, visando sempre o bem-estar dos animais. Então, medidas que, né, a questão da castração, então, medidas que levem em considerações estudos epidemiológicos, e atendam principalmente os animais de populações de baixa renda, porque são as populações que mais sofrem com os impactos, né, desses animais, e onde tem mais esses animais, né. Então, tá, trouxe um assunto polêmico aqui. Em relação à eutanásia, né, eu falei que é proibida, né, a eutanásia como controle populacional, porém, muitas pessoas ainda acreditam que a eutanásia é uma solução, né, que você eutanasiar os animais de rua é uma solução. Então, a gente tem que pensar aqui, gente, que a gente tem que ir além do momento ético, né? Eu tenho uma opinião sobre a eutanásia pessoal, tenho uma opinião profissional, acredito que vocês também tenham, mas a gente tem que ir além do argumento ético, a gente tem que ter como base para convencer, né, para convencer os gestores, para convencer as pessoas. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, a eutanásia, ela resolve? Então, eu pegar uma cidade, eutanasiar todos os animais abandonados, animais errantes daquela cidade, eu vou resolver o problema dos animais, né, errantes, será? Quanto tempo vocês acham que aquela população de animais vai se repovoar naquele ambiente? Então, quando a gente fala de eutanásio, a gente tem que entender uma coisa que chama o efeito bumerangue, né? Quando a gente analisa um lugar, uma região, a gente tem que entender que aquela região ela comporta um número X de animais. Isso é dinâmica populacional. Então, enquanto aquele lugar tiver alimentação, abrigo, entre outras coisas, aquele ambiente sempre vai comportar um número X de animal. Se eu tiro todos aqueles animais daquele ambiente, esse ambiente vai ser repovoado por animais de outras regiões. As pessoas não vão deixar de abandonar os animais por causa disso, então vai voltar a ter o mesmo número de animais daqui 5 anos, daqui 10 anos, até menos. Então, a eutanásia, gente, ela não funciona, sabe? Ela como controle populacional, né? Para começar, sem tocar nas questões éticas, né? Ela não é uma ação efetiva. Então, e o que fazer então, né? Eu gosto sempre de trazer o que está sendo feito, né? O que é feito para a gente não ficar sempre, nossa, mas são muitos problemas, né? A gente tem tantos problemas e realmente a gente tem muitos problemas que vêm de muito tempo, né? Muito tempo. Questão envolvendo a questão cultural, a questão econômica e várias coisas relacionadas ao país. É um problema muito sério, realmente, né? Causa todo aquele impacto ambiental, a questão das zoonoses. Muitas zoonoses estão ficando sem controle, né? Como eu falei da esporotricose, que é epidemia
em algumas regiões, perdão, epidêmica em algumas regiões. Então, assim, tudo bem, a gente está numa situação bem ruim, né? A gente está numa situação muito difícil. O que fazer, né? O que a gente pode fazer? O que é feito? Então, aqui também eu queria trazer uma reflexão, né? A gente tem muita mania de falar, mas no Brasil isso não vai dar certo. Ah, não, esses modelos, né? O modelo americano ele não vai dar certo aqui. Nossa, no Brasil nada dá certo, porque as políticas não funcionam, porque isso, porque aquilo. A gente tem que reorganizar um pouco esses pensamentos, sabe? Às vezes, não é que não dá certo ou que não funciona. Às vezes a gente nem sabe o que está sendo feito, né? Então, primeiro, eu queria só frisar aqui que quando a gente fala de política relacionada a manejo populacional, quando a gente fala de saúde única, não existe solução milagrosa. Não é como eu atender um animal que ele tem uma doença, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou fazer um tratamento, ele vai ficar curado, ele vai para casa e pronto, acabou o problema. Isso não existe na saúde única. As coisas, né, os problemas, eles são muito mais complexos. Então, as medidas que a gente tem que tomar tem que ser multidisciplinar, tem que ser multissetorial. A gente tem que fazer ações permanentes, né? Então, falando um pouco do manejo populacional, gente, existem muitas pessoas no Brasil que estudam manejo populacional e que fazem programa de manejo populacional. Esses aqui, eu trouxe 2 manuais, né, em relação ao manejo populacional canino e o felino. Esses manuais eu acredito que vocês encontrem na internet, né, então, só mostrando aqui, rapidinho, o sumário do Fazenda, é avaliado tudo, né, então, a questão dos cães nas comunidades, a questão do sacrifício dos animais, avaliado qual a melhor equipe para, né, para poder fazer políticas relacionadas a manejo populacional. Então, os programas de saúde única, como implementar esses programas no município. Então, isso é muito estudado, né? Não é uma questão de opinião, uma questão de achar isso, achar aquilo. É feito um trabalho, né? Tem pessoas que estudam, que pesquisam, que trabalham com manejo populacional no nosso país há um bom tempo, né? Então, aqui também o manejo funcional de felinos, né? Esse vocês podem procurar na internet, que eu acredito que vocês encontrem. É bem interessante a gente ler esses manuais. Então, o que é feito, né? Primeiro, a castração em massa. Hoje está sendo muito mais disseminada a questão da castração, né? A gente tem os castramóveis, é muito comum a gente ver as propagandas, né, das cidades de castramóvel e tal. A castração em massa, ela é uma medida muito utilizada e ela é ótima, porém, queria ressaltar um ponto aqui que importante a gente entender. Assim como eu falei da eutanásia, né? Se a gente se a gente castrasse, por exemplo, todos os animais de uma região, será que a gente também ia solucionar o problema, né? Então, assim, a castração, gente, a gente, fazendo só campanha de castração, a gente não impede das pessoas quererem ter filhote, por exemplo, quererem ter um cão de raça, quererem procriar animais, né, quererem procriar animais, e esses animais, eles vão ser abandonados, né, a gente sabe disso. Então, a castração, por si só, como ação única, né, ela não resolve, né, então, assim, eu sei que claro, é extremamente importante a gente ter um castramóvel na cidade, onde pessoas que não têm condições financeiras para castrar o seu animal possam fazer essa castração. Eu também sei que, politicamente, trazer um castramóvel para uma cidade chama bastante atenção, né, e é algo muito relevante, mas a gente tem que entender que a castração, por si só, ela não vai ajudar a resolver o problema. Então, ela precisa ser mais uma coisa, né, a ser feita. Então, em relação ao monitoramento também, isso é bem importante, a gente tem a questão do chip, né, que os animais são chipados e você consegue com um sensor universal identificar esse animal. A questão da vacinação e vermificação também, que é muito importante, as campanhas de vacinação, que você consegue controlar um pouco as doenças infecto-contagiosas, né. Então, além do monitoramento, aqui eu queria falar um pouco do cão comentário, que inclusive é algo que eu gosto muito da ideia do cão comentário, né? Como eu falei, né? Na saúde única a gente não tem solução milagrosa e muitas coisas relacionadas a
problema populacional de cães e gatos, a gente não vai solucionar mesmo, né? A gente vai controlar, a gente vai minimizar o problema para os efeitos, né? Para os impactos serem menores. A gente tem, como eu falei, a gente tem um problema que vem de anos, né? Um problema muito complexo. Dinâmica populacional. Então, assim, muitos dos problemas a gente realmente não vai resolver, mas a gente pode controlar. Então, o cão comunitário é a ideia de que, assim, a gente sabe que em muitos lugares tem cães que, na rua, em algumas ruas, né, que as pessoas cuidam, que as pessoas olham, então todo mundo conhece aquele cão que tá lá, aqueles cães que estão lá. Por exemplo, aqui em Curitiba tem muitos desses animais, esses cães nos terminais de ônibus, aqui são 2 fotos também que eu tirei do meu curricular, então, nos terminais de ônibus. E esses animais, todo mundo conhece esses animais ficam lá. Bom, tudo bem, a primeira coisa que a gente pensa é, vamos tentar adoção para esse animal, né? A gente sabe que os programas a gente sabe que a adoção, gente, nem sempre é a solução, né? Eu acho que vocês tiveram aula com a Grazi, tiveram palestra com a Grazi, então, assim, nem todo lar ele está pronto para receber um animal. Nem todo abrigo ele está pronto para receber um animal. Então, muitas vezes, um animal ele vai sofrer menos, né? Ele vai ter menos maus tratos, né? Não só relacionado à agressão e tal, na rua do que numa casa ou num abrigo. Então, a gente precisa compreender isso, né? E o cão comunitário, então, a ideia é você monitorar esses animais, né? Você vacinar, você vermifugar, você fazer exames periódicos. Esse animal é um animal sentinela, então, através dele eu consigo saber se tem uma doença circulando na região. Esse animal, ele é um animal territorialista, então, esses animais, eles mantêm o local, não deixam outros animais que estão sem monitoramento, que podem ter uma doença, entrar naquele ambiente. Se eu simplesmente tiro esse animal desse lugar, eu vou estar abrindo espaço para outros animais, para outros cães, né? Que podem causar um impacto maior naquele ambiente, assim como os gatos também, né? Então, isso, gente, eu sei que é muito complicado isso. A gente tem uma cultura muito de que a gente não pode de jeito nenhum ver um animal na rua, né? Que a pior situação possível para o animal é ele estar na rua. E isso precisa ser um pouco mudado na nossa cabeça, assim. Uma que a gente não tem lares realmente adaptados a todos os animais que a gente tem hoje na rua, né? Além disso, os animais naquela região, eles já fazem um ecossistema, digamos assim, né? Quando eu retiro aquele animal daquele lugar, eu vou estar causando um impacto. Então, a ideia do cão comunitário é essa, né? É você manter esse animal sob controle, né? Você saber onde ele está, ter a cama, ter a alimentação e tudo. Vou tentar acelerar um pouquinho. Em relação à sede também, gente, é um programa, não sei se vocês já ouviram falar, que é um programa espelhado num programa americano, né, de captura, esterilização e devolução. Então, eles capturam os gatos, né, os programas, normalmente, eles fazem a avaliação das colônias, então eles sabem quantos animais tem, né, tem aproximadamente na colônia, e aí eles vão fazer a captura através de gatoeira, né, isso é bom porque eles conseguem capturar os gatos ferais, fazem a castração desses animais, fazem esse cortinho na orelha durante a castração, e soltam esses animais na mesma região onde eles estavam. Então, esse corte na orelha é para identificar o animal de longe. Então, eu sei que aquele animal já foi castrado, eu sei o quanto os animais daquela colônia foram castrados, eu não corro risco de levar esse animal para a mesa cirúrgica novamente, né, causar todo o estresse. Então, a sede, tem vários projetos de sede no Brasil, são bem legais, vocês podem entrar mais para conhecer. Mas também é aquela questão que eu falei, né? A sede também ela não resolve o problema dos gatos. Esses animais vão continuar caçando, vão continuar, né? Mas é uma medida de tentar minimizar o problema, realmente, né? A questão, os projetos de sede. É bem interessante, gente, se vocês procurarem, se vocês não conhecem ainda. Em relação aos abrigos e adoções, então, lembrando, né, como eu falei, os abrigos não estão isentos das pessoas, dos animais sofrerem maus tratos. Os abrigos, eles demandam muito financeiramente e muito de elaboração,
né? Um abrigo precisa minimamente ter enriquecimento ambiental para esse animal estar confortável. A gente sabe que tem abrigos superlotados, né, que expõem o animal a vários tipos de doença, né? Então, esse aqui é um exemplo de um abrigo maravilhoso, né, que tem para gatos. Então, a gente tem que levar sempre em consideração a relação dos abrigos. Aqui, em relação a shelter medicine, né, hoje é uma área da medicina veterinária. Nos Estados Unidos, ela é bem difundida. Aqui no Brasil, tem algumas faculdades que estão discutindo a relação da medicina de abrigos, então a UFPR, a UFMG e a Universidade Estadual do Ceará. É uma área nova da medicina veterinária, é muito legal. Nos Estados Unidos, inclusive, algumas faculdades, não sei se são todas, os estudantes, eles passam um período nos abrigos, então, exercendo, né, os estudos. É muito legal, a gente precisa de profissionais nos abrigos, né, profissionais de medicina veterinária. Aqui eu só trouxe um estudo rapidinho da PUC que eu achei muito interessante, né, que eu tive contato, que faz a questão dos adestramentos dos animais em abrigos. Então, esse é uma tese de doutorado que a pesquisadora constatou que o tempo gasto pelos cães para aprender comandos, ele aumenta a taxa de adoção nos animais, né, e alguns comportamentos focais, eles não estão diretamente ligados a relacionamento à taxa de adoção. Então, gente, isso é muito legal, porque assim, lembra que eu falei lá no começo, um dos motivos que as pessoas relatam é o comportamento dos animais, né? Aqui, em relação ao adestramento, não é o animal da bolinha, essas coisas assim, mas é o animal ser um animal menos ansioso, ser um animal com comportamento melhor, porque a gente sabe que esses animais que estão em abrigo, às vezes eles desenvolvem toda uma questão psicológica de comportamento, né? Então, imagina que maravilhoso seria se a gente tivesse um estudante de veterinária, né, em todos os abrigos, fazendo a questão do comportamento animal, né, o quanto isso seria enriquecedor para a gente diminuir a taxa. Esse estudo, inclusive, se vocês quiserem procurar, é muito interessante. Ele realmente mostra que o adestramento dos animais, ele aumenta a taxa de adoção e diminui a taxa de devolução dos animais. E, bom, para finalizar, é a parte que eu mais gosto e a parte que eu mais acredito, assim, é a educação. A gente sabe que existem, né, muitos programas de educação. E, assim, primeiro eu queria desmistificar um pouco o mito, né? A gente tem aquela ideia de que as ações em educação, elas vão ter um resultado a muito longo prazo, elas demoram muito, elas vão dar muito trabalho, então talvez não valha a pena. Isso é um equívoco um pouco, né, gente? A gente tem vários trabalhos mostrando que ações e educações, elas não são tão demoradas, o efeito delas, né? Aqui só falando de um projeto rapidinho que eu acompanhei no curricular, um projeto muito legal, chama Veterinário Mirim. Então, os veterinários iam nas escolas, faziam ações educacionais que os alunos poderiam participar, interagir, referente à guarda responsável, a maus tratos, a zoonoses. E esse projeto, ele foi implementado nas escolas como disciplina. Os alunos faziam atividades, faziam prova, tinham pergunta nas provas, né? Eles eram recompensados, eles tinham prêmio do melhor desenho, eles ganham certificado de veterinário mirim. Isso é uma jogada muito interessante para a criança, né? A gente que não trabalha muito com educação, não tem muita noção disso, mas isso é um incentivo muito bom. E só para, né, concluir, então, gente, as ações de educação, elas precisam ser contínuas, né? Não adianta a gente querer fazer uma ação em educação, eu vou fazer um panfleto, eu vou lá o panfleto e acabou, fui embora, e essa é a minha ação em educação. Então, assim, a gente precisa fazer uma educação contínua, voltar no lugar, ver o resultado, realmente se aquela ação tá funcionando, fazer com que as pessoas interajam, não só as crianças, mas os adultos também, para a gente realmente ter ações que sejam efetivas, né? E a gente, como médico veterinário, apesar de a gente não ter a formação de educador, né, e muitos de nós, né, temos uma dificuldade interpessoal, a gente precisa entender que a gente precisa educar as pessoas, né, como profissional, como pessoas que tiveram o privilégio de estar dentro de uma faculdade,
A gente precisa transmitir o conhecimento para as pessoas, de forma que elas entendam, de forma que a gente seja entendido, né? Então, eu acho que eu tô quase, acabei, né? Aqui também é em relação às 5 chaves, esse também está um dos guias em relação à mordedura, né? Mostrando, tal, como fazer, como evitar a mordedura. Então, tem vários projetos de educação. E é isso. Aqui eu deixo o meu contato. Caso vocês queiram mandar um e-mail, qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o assunto ou alguma dúvida profissional, eu fico à disposição. Agradeço novamente o convite e é isso. Obrigada, Anaí, pela incrível palestra. É um assunto que, ainda mais nos dias de hoje, né, a população precisa estar bem ciente, né, por esses assuntos. E vamos com o nosso momento tirar dúvidas. A Ana Júlia, ela fez uma pergunta. Ela queria saber quais são as estratégias tomadas em relação a essa fauna exótica invasora. Como que seria feito o controle? Então, Ana Júlia, é uma pergunta que todo mundo quer descobrir. Porque, assim, como eu disse, né, o que é feito hoje, principalmente nas questões dos gatos, né, é o que a gente tem de maior problema. Existem os projetos de sede, né, que eles tentam fazer a castração para diminuir a relação dos animais, mas, assim, eu vou ser sincera com você, isso é uma polêmica muito grande, né, muitas pessoas falam em eutanásia desses animais, desses gatos, só que também traz aquela questão que eu comentei, né, que a eutanásia por si só, ela não vai, as pessoas não vão parar de abandonar os animais, né, não vai trazer essas questões, e a gente já tem um problema estrutural muito grande, né, então, assim, eu não tenho uma resposta da solução, né, qual seria a manejo. Tem vários manejos sendo feitos, né, a questão da educação da população, das populações das ilhas, então, tentar não alimentar os animais e tudo mais, só que são estratégias que a gente só vai ter uma resposta no futuro, né, daqui a alguns anos. Então, no caso dos gatos, como você acabou de dizer, então não tem algum outro projeto que ele vise uma melhora desse equilíbrio ecológico para o caso dessas exceção de aves, visando o bem-estar animal, tanto do gato quanto das aves. No momento, não chega a ter um projeto. Tem alguns projetos locais, né? Por exemplo, Fernando de Noronha, eles fazem os projetos projetos de controle, né? Projeto de controle, tentar manejo, né? Então, fazem toda a questão de estudo do manejo, de estudar essa população, para poder tentar fazer, primeiro, a questão da castração, né? Para a captura, então, tentar fazer a castração para diminuir, e para tentar diminuir o impacto e os animais que são possíveis de adoção, né, serem adotados. Então, tem várias estratégias sendo feitas focalmente em algumas ilhas, né, mas tem algumas ilhas que não têm, tipo, ainda os governantes ainda não tomaram nenhuma atitude em relação a isso, né, a gente só tem a notícia do problema, a gente, né, tem as questões da problemática mesmo. E esses lugares que você falou que eles ainda não tomaram essa ideia, como você disse, tem algum motivo? Você sabe se tem algum motivo? Eu não tenho como falar com certeza, né? Mas assim, o que eu acredito é que ainda não tomou conhecimento dessa problemática, né? A gente, como médico, eu, por exemplo, não sabia dessa problemática até conhecer alguns projetos, né? Depois da graduação. Durante a graduação, eu nem sabia que isso existia. Então, assim, eu imagino que a população geral e muitos governantes ainda não têm esse conhecimento, né? Dessa problemática. Né? Ainda mais quando a gente envolve uma questão de um problema ambiental, né? A gente sabe que, infelizmente, a questão ambiental, e muitas vezes, ela acaba sendo deixada de lado, né? Então, eu acredito que muitos lugares ainda não têm noção desse impacto. Entendi. Temos mais uma perguntinha aqui, da Angelita. Ela quer saber se, na sua opinião, o cão solidário vem a contribuir na contrapartida da mística de que todos os animais na rua devem ser adotados ou estar em abrigos.
Sim, eu acho que sim. Na minha opinião, eu acho que sim, né? Como eu falei, a gente, infelizmente não, a gente ainda tem, é cultural isso, né? A gente tem essa visão de que o animal, de jeito nenhum, ele pode estar na rua, é a pior situação possível para ele, né? E quando a gente tem cães comunitários, por exemplo, aqui em Curitiba, né? É um projeto que acontece bastante aqui. Então, os animais, eles não têm nenhuma, eles são feitos exames regulares nele, então eles não apresentam doenças, eles têm o controle de vermificação, eles têm o controle vacinal, eles não procriam, eles vão manter território sem outros animais, né? Então eles, digamos assim, eles mantêm um ambiente saudável, né? E eu acho que é um exemplo, né, que a gente pode dar quando a gente fala da questão de contraponto, de tipo, não, o animal não pode estar na rua de jeito nenhum e é a pior situação, né? Eu acho que, além disso, a gente tem a ideia também que a gente sabe que em algumas casas, em alguns, né, abrigos, não tem condições para receber esses animais, eles são estocados nessas casas, né, nesses abrigos, infelizmente, e as pessoas, a gente, como eu falei, né, a gente tem a obrigação de tentar explicar isso para a população, tentar fazer entender essa questão de que o animal na rua não é o principal problema, né? Se ele estiver saudável e tudo mais. Isso eu acho que é realmente muito importante, assim, a gente, como médico veterinário, ter essa posição, né? De educação das pessoas, de educação da sociedade. Bom, queria agradecer novamente a sua presença, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E quem sabe futuramente, né, novos eventos, você possa estar com nós novamente. Claro, eu tinha muito mais coisas para falar, porque é um tema muito amplo, só que no tempo eu tive que dar uma encurtada para não, né, para não estender muito, mas realmente é um tema muito interessante, ele é um tema muito complexo, assim, né, mas eu agradeço muito novamente, eu agradeço a organização, é um prazer vir falar aqui para vocês. Então, gostaria de te agradecer por você ter aceitado o convite de participar. Eu, particularmente, gostei muito da sua palestra, da sua explicação. Dá para ver que você tem bastante experiência, né, no assunto. E, com o comentário no YouTube, você explicou tão bem que as perguntas que o pessoal ia fazendo até já foram respondidas ao longo da palestra. Já preparei as respostas antes. Sim. Então, muito obrigado, viu, por disponibilizar o seu tempo e futuramente, né, deixamos aberto, então, aí esse convite. Tá bom, muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.